Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa live de hoje. E hoje nós vamos abordar o tema fome de quê? É um tema que é muito presente nas nossas vidas, porque a alimentação, a nutrição é algo que nos acompanha a vida toda e dá sustentação para nós vivermos, para nós crescermos, para nós termos força, disposição para viver, não é? Sem alimentação, ninguém consegue sobreviver. Então, quando eu faço essa pergunta bem instigante, fome de quê? Eu estou querendo realmente provocar vocês para uma reflexão. E muitas vezes, então, nós nos perguntamos, ou alguém nos pergunta, você tem fome de quê? Em outras palavras, qual é a sua necessidade? O que você precisa? E existem fomes e fomes, não é isso? Conforme o gosto de cada uma de nós. Por exemplo, existe goiano que adora piqui. Existem outros goianos que detestam piqui, não gostam nem do cheiro do piqui. E as nossas preferências por alimentação, elas são muito amplas e variadas. Existem pessoas que adoram um churrasco, outras pessoas são vegetarianas, outras pessoas gostam de estrogonofe, gostam de salada, outros gostam da comidinha de domingo da casa da avó, aquela comidinha de frango com açafrão e arrozinho branco, e aí o arroz fica amarelinho. Outros gostam de arroz com ovo frito, quando a gema fica molinha, e aí se mistura e o arroz fica amarelinho. Então, existe uma gama de desejos, de necessidades, quando se trata de alimentação. Eu tenho minhas preferências, você tem as suas preferências. Então, a alimentação, ela é como se fosse nossa carteira de identidade nutricional, e até uma das primeiras coisas que as nutricionistas perguntam quando a gente vai fazer um tratamento nutricional, uma reeducação alimentar, elas investigam qual é o nosso hábito alimentar, né? Do que nós nos alimentamos melhor. Porque a partir daí é que a nutricionista vai fazer o nosso programa de reeducação alimentar. Então, existem tantos modos de nos alimentar quantas pessoas que somos. E do que nós estamos falando? A nutrição, ela está ligada ao nosso processo de sobrevivência e ela nos lembra muitas situações de prazer. Por exemplo, quando a mãe está amamentando o bebê no peito, é puro prazer. É tanto prazer para a mãe quanto para o bebê também que é alimentado. E comer, então, é uma necessidade fisiológica e também uma necessidade
de socialização. Só que, o que acontece? Quando comer é puro prazer. Nós comemos quando estamos alegres, nós comemos quando estamos tristes, nós comemos em várias situações da vida. E qual é o problema que acontece? O problema é quando a gente se alimenta, quando a gente come para compensar frustrações, decepções na vida, isso é muito comum, medos e por aí afora, né? Então, quando nós estamos tristes, ou nós comemos às vezes para matar a ansiedade, para matar o tempo, porque perdemos alguém ou algo muito valioso. Então, assim, comer bem não é problema nenhum. É importante que nós saibamos em função de que nós estamos comendo. Até para que nós saibamos descobrir, escolher a alimentação certa que vai suprir aquela necessidade que eu tenho no momento. E eu vou contar uma história de uma cliente que eu tive há muitos anos atrás. Ela era uma jovem de 24 anos, ela era muito linda de rosto, um cabelo muito bonito, um cabelo muito bonito, muito sedoso. Ela então era uma jovem de 24 anos, mas ela estava com 24 quilos de sobrepeso. E ela veio para a terapia porque ela estava no último ano da faculdade e ela trabalhava numa empresa e ela tinha dificuldades com esse chefe. Então, a agonia, a angústia dela é que ela precisava daquele estágio, mas ela não se dava bem com o chefe. E quando ela chegava em casa, então, lá no escritório, ela se comportava bem como uma estagiária, tentava agradar a pessoa em tudo, tentava agradar o chefe. Só que aí, como ela não estava satisfeita, quando ela chegava em casa, ela descontava na comida. E ela comia muitíssimo, muitíssimo, exageradamente. Ela descontava na comida. E ela vinha de uma família em que o pai e o irmão eram obesos, tinham aí 30, 40 quilos de sobrepeso, eram obesos. E enquanto a mãe dela e a irmã dela, elas não tinham esse problema. E essa moça, que eu vou chamar de Soraya, ela dizia também que ela não tinha sorte no amor. Então, era uma pessoa frustrada com a vida que ela levava no momento. No escritório onde ela trabalhava, ela tinha um chefe muito autoritário e ela tinha que seguir todas as coisas que ele determinava e ela não tinha nenhum poder de falar, de argumentar, de se colocar. E aí, então, a vida dela estava toda desorganizada. Um trabalho que ela não gostava, um chefe com quem ela não conversava, ela não gostava, não se dava bem. Em casa, tinha exemplos tanto de pessoas mais com um peso razoável, como também ela tinha um pai e um irmão obeso. Então, essa moça não tinha voz ativa e ela dizia que não tinha sorte no amor. E uma coisa que era comum na vida desta moça, da Soraya, era que ela tentava agradar a todo mundo, mas não se sentia bem em nenhuma relação.
E o nosso trabalho foi um trabalho lento, de formiguinha, em que cada dia que ela ia para a sessão, ela botava para fora uma satisfação, uma chateação consigo mesma, com alguns familiares, com o chefe. E ela começou a perceber que ela engolia tudo que lhe diziam e que ela não tinha voz ativa nem para se mostrar, quanto mais para argumentar ou discutir algum ponto importante naquela relação. E ela não sabia se defender e ela era como uma bebê que a mãe resolvia todos os choros dela e os desconfortos com mamar e mamar, sem discriminar o que ela realmente precisava. Então, muitas questões de obesidade na vida adulta têm a ver com a pessoa ter sido ou muito gratificada quando bebezinha, ou às vezes se teve também privação. Então, passo a passo, essa cliente, Soraya, ela se deu conta de que nem tudo se resolve com comida, mas com voz ativa. E aí eu vou repetir essa frase porque marcou muito no processo dela e marcou também a minha vida como terapeuta. Olha que interessante. Passo a passo, a Soraya começou a resolver o problema dela de alimentação, de nutrição, de sobrepeso, tendo voz ativa. Nem tudo se resolve com comida, mas com voz ativa. E aí nós podemos nos perguntar, qual que é o benefício de nós percebermos qual é a nossa verdadeira fome? Fome de quê? Que fome é essa? É porque deste modo, gente, nós podemos buscar a saciedade com aquele alimento adequado. Vocês concordam? Por exemplo, se eu tenho fome de afeto, se eu tenho fome de reconhecimento, porque existem vários tipos de fomes. É isso aí, Daniele. Daniele está dizendo, foi derrubando crenças limitantes que ela se livrou daqueles 24 quilos. Para dar uma notícia, para contar a história até o final da Soraya, ela realmente se livrou dos quilos excessivos e ao final do ano foi um processo muito rápido dela. Ao final do ano, quando ela colou grau, ela estava bem mais esbelta e bem mais feliz com a própria vida. Então, a importância de descobrir qual é a nossa verdadeira fome é que existem várias fomes. Por exemplo, eu posso ter fome de afeto, de reconhecimento, de amor, de amizade, de sexo, de projeção social. Eu posso ter fome de trabalho e tantos outros desejos que somente serão saciados se eu buscar o alimento correspondente. E aí me vem uma outra pergunta. O que vale mais? Comer e comer sem saciar aquela fome primordial ou buscar saciar cada fome com seu alimento necessário? A resposta é óbvia, não é, gente? A resposta é óbvia, mas nem sempre a nossa ação é adequada. Nem sempre a nossa ação é adequada para saciar aquela fome que eu estou tendo.
E o melhor caminho, então, é esse: é buscar o alimento que pode saciar aquela minha fome. Por exemplo, se eu tenho fome de afeto, de amor, de amizade, e nesse tempo de coronavírus, né, de isolamento, de reclusão em casa, não sei como está sendo para vocês, mas meus grupos de amigas, de WhatsApp, nossa, eu recebo um monte de mensagens de incentivo, de coragem, de afeto, que nos impulsiona a pensar que esse tempo vai passar. Então, se eu tenho fome de afeto, de amizade, busque amizade. Né? Se eu tenho fome de trabalho, de conhecimento, de buscar me projetar, então precisamos ir por esse caminho. Outra coisa, gente, se eu desejo sexo, desejo satisfação sexual, se o meu desejo está indo pelo lado do sexual, então eu posso buscar satisfação. Quem tem parceiro pode procurar o parceiro. E quem está sem parceiro pode se masturbar. Gente, é a coisa mais simples, mais comum. E até depois nós vamos falar, daqui, eu acho que a semana que vem, eu e uma outra pessoa, a Mônica, nós vamos falar sobre esse autoconhecimento sexual. E a Daniela está dizendo, o ato de engolir alimentos pode ser associado ao desejo de pôr essas faltas para dentro como compensação? Sim, quando nós engolimos alimentos, nós colocamos para dentro, por exemplo, Daniela, deixa eu esclarecer, se o meu desejo é por sexo, e eu não busco a minha satisfação sexual, eu posso comer, porque aí eu fico satisfeita nutricionalmente, mas não sacio aquela necessidade. Existe, eu não sei se é livro ou filme, que se chama A Menina que Engolia Sentimentos. Quer dizer, quando nós engolimos sentimentos e não colocamos para fora, não falamos com a pessoa que, por exemplo, nos causou uma frustração ou um desentendimento. Quando nós não temos coragem de colocar o meu sentimento para fora, não é arrasar com a pessoa, não é acabar com a pessoa, mas é falar da melhor forma possível que aquela ação da pessoa me chateou. Então, se eu engulo sentimentos, se eu engulo sentimentos, com certeza isso vem junto com alimentos. É aquela pessoa que come compulsivamente. Por isso o título da nossa live hoje, você tem fome de quê? Porque aquela pessoa que engole alimento no lugar de ter uma satisfação sexual, ela sabe que ela está deslocando. Aquela outra pessoa que engole sentimentos e não coloca para fora, muitas vezes não é consciente. Mas o trabalho, por exemplo, da psicoterapia é ajudar essa pessoa a se conscientizar da verdadeira fome dela, da verdadeira necessidade da pessoa. Porque aí torna-se mais simples buscar a satisfação ou a pessoa se aliviar, a pessoa dizer os seus sentimentos, porque é a coisa pior do mundo quando a pessoa engole sentimentos no lugar de expressar. Engole alimento e come sem se dar conta da quantidade,
porque ela está com desejo sexual, por exemplo. Então, gente, a cada desejo, a cada necessidade, a pessoa só pode se satisfazer com aquilo que ela precisa. Não adianta deslocar. Você pode até deslocar, mas você vai arranjar um problema a mais àquele que você já tinha. E vocês podem me perguntar, onde é que eu vejo que as pessoas mais erram nisso? Eu percebo que as pessoas mais erram nesse item de não se satisfazerem, quando elas se satisfazem, elas tentam satisfazer uma fome, um desejo com outro tipo de alimento que não tem a ver com sua fome verdadeira. Porque às vezes a fome ela não é física, não é por arroz, feijão, batata, macarrão, banana, uva, pera. Às vezes a fome, a grande maioria das vezes, a fome é psicológica. E às vezes a pessoa quer compensar frustrações de sua vida emocional ou da sua vida relacional. Isso acontece demais. Quando a pessoa brigou com o parceiro, a pessoa brigou com o parceiro ou teve um desentendimento sério com o parceiro. E a pessoa fica engolindo aquilo e nunca acha que é tempo de ter uma boa conversa. Eu costumo falar no consultório que os pacientes, que os clientes precisam aprender a brigar a boa briga. Não brigar por qualquer coisa. Porque você deixou a roupa em tal lugar. Porque você não fez aquilo que eu pedi. Não, gente. Discutir, falar sobre os sentimentos, falar sobre relação é muito mais importante do que essas coisas bobas nas quais às vezes a gente coloca atenção. Então guardem suas brigas, entre aspas, para coisa que vale a pena, para boas brigas. Então, é isso. As pessoas então não sabendo, não conseguindo, digamos, brigar a boa briga, não conseguindo se colocar o verdadeiro eu para fora, colocar seus desejos, suas vontades, ter coragem de ser você mesma, aí a gente vai se empanturrando de comida. Gente, época de Natal, Ano Novo, Páscoa, em geral são épocas da gente se empanturrar de doces, de bombons, de comida. E aí o que acontece? Com isso, vamos dizer que a pessoa está com sobrepeso. A pessoa está com sobrepeso, ela foge então. Houve uma pausa aqui, não, agora voltou. Então, quando às vezes a pessoa não tem coragem de buscar saciar a sua fome natural, verdadeira, e elas vão se empanturrando de comida. E cuidado que essa época agora eu tenho escutado muitas pessoas dizendo: nossa, eu peguei já uns 2 quilos, uns 3 quilos. A Daniela está dizendo: não somos ensinados a falar de sentimentos. Eu estou aprendendo até mesmo identificar os sentimentos. É isso, gente. Se nós não identificamos qual é o sentimento que está ali presente, seja de amor, de paixão, de tesão ou de raiva, descontentamento, você não vai saber direcionar e você vai engolir. E aquilo que a gente engole, tem que sair por algum lado. Muitos dermatologistas
falam isso. Aquilo que você engole, 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 tem que sair por algum lado e às vezes sai pela pele. Aí vem os problemas de pele, as dermatites e por aí vai. Mas vamos voltar. Se a pessoa então come para descontar alguma coisa, come para ficar, come para sair do rumo, né? Não quero dizer que eu estou chateada com você e a gente vai descontando a comida. A Larissa está dizendo, e quando a gente come, come sem consciência por hábito, como vencer esse mau hábito? Ah, para a gente vencer esse mau hábito é parando e pensando e sentindo, se questionando. Eu tô com fome de quê? Porque às vezes a pessoa come, vamos dizer, pão de queijo. Você come numa sentada, às vezes a pessoa come 10 pão de queijo. E aí, uma vez eu estava fazendo tratamento com a nutricionista, ela disse, olha, pão de queijo, você toma um belo café com 2 pão de queijo. Eu guardei isso. Então, assim, a gente come, 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 sem consciência, por hábito. Aí o primeiro passo é ter consciência. Eu vou contar uma coisa para você. Isso é um mau hábito. Esse mau hábito não dá para continuar. Eu vou contar uma coisa para vocês. No final de ano, eu tive visitas em casa. 17 dias de visita, aquela família grande, uma beleza e comida de manhã, de tarde, de noite e tal. O que acontece? Eu peguei 3 quilos. Eu peguei 3 quilos. E eu já havia adquirido também uns 3 quilos. O que acontece? Nessa quarentena aqui, eu decidi. É tempo de mandar esses inoportunos quilos fora. E aí, meu foco tem sido o seguinte, eu ia falar isso mais para frente, mas já tô adiantando. Para uma reeducação alimentar eficiente, nós precisamos seguir um programa de reeducação alimentar, nós precisamos fazer atividade física e nós precisamos, as pessoas estão dizendo, ter consciência, fazer meditação, sim, e ter consciência. Eu acho que assim, uma dica que eu vou dar é o seguinte, quando eu sento à mesa, eu faço e tenho feito isso religiosamente. E quero contar um segredo para vocês. Já mandei embora, já me livrei. Dizem que nós não devemos falar a palavra perdi, porque aquilo que você perde, às vezes você quer, você quer achar. Eu me livrei de 5,5 quilos. Hoje de manhã eu pesei, porque eu ia fazer essa live, e de janeiro para cá, que foi o restante das férias, eu mandei embora 5,5 quilos. Então, gente, uma dica, faça seu prato, olhe para ele, converse com a sua comida e diga, esta quantidade de comida essa quantidade de comida vai me saciar. E aí, não comam com tempo, comam devagar. Nós nessa vida corrida, que tem hora para tudo e tem meia hora para almoço, ou tem 1 hora, o que for, e tem que deslocar de um lugar para o outro, não em quarentena, né, gente? Eu tô falando em vida comum, normal. Então, olhe para o seu prato. Muito importante fazer um prato super colorido, com várias cores, porque as cores atraem, tá? Então, você bota lá um arrozinho, o feijão,
uma carninha, seja o que for, e cenoura que é laranja, que é laranjada, brócolis que é verde, salada. Então, gente, tudo na vida é criatividade. Agora, para mim, então, como me livrar desse hábito, esse mau hábito de comer demais sem saciedade? Prestar atenção na sua saciedade. E isso requer um autoconhecimento visceral. É você perguntar para si mesma: eu estou comendo porque estou com fome física ou eu estou comendo por esporte? E aí estão perguntando para mim, e o efeito sanfona? Sanfona, às vezes me empolgo, perco peso, eu também, viu? E acho que é uma coisa que acontece com todo mundo. E depois ganho tudo de novo. Como trabalhar a força de vontade? Gente, ótima pergunta. Tudo é uma questão de propósito. Por exemplo, eu fiz um propósito de que estou fazendo 5 lives por semana. Eu simplesmente me propus, aceitei um desafio aceitei 2 desafios, um alto desafio e estou fazendo. A questão é, se você não tem propósito, se você não tem força de vontade, tem pessoas que fazem um tipo de um flyer escrito assim, comer menos. Aí você pode botar na geladeira, você pode pedir ajuda para o seu parceiro, você pode pedir ajuda para os seus filhos. Gente, é preciso propósito. Se eu continuasse na minha toada, tinha engordado 3 quilos, depois com visita em casa mais 3 quilos, essa sanfona estava assim, ó. E agora eu estou num outro momento de fazer assim. Só que, vamos pensar nisso, o efeito sanfona, ele traz sérios problemas, não só para o nosso corpo, como também para a nossa mente. Porque o que é que a gente sente quando a gente olha no guarda-roupa? Vamos pensar, meninas e meninos, quem tiver com sobrepeso aí, levante o dedo. Eu estava com sobrepeso. Não estou mais. Agora eu vou lentamente. O que acontece? A atividade física se tornou uma obrigatoriedade para mim. Eu paro, penso, olha aquela comida à minha frente e penso, o que desta comida que aqui não que eu estou fazendo ou que estou me servindo demais, eu quero dizer assim, qualquer comida. Você vai a uma festa, eu consegui emagrecer nesse período 3 quilos, legal, coach Thalita, parabéns Thalita, é isso aí. Então, propósito. Então, gente, se eu olhar para a comida, porque veja, alimentação é tão gostoso. Gente, uma bela torta, meu Deus. Com consciência, a Thalita está dizendo comer devagar, yoga e meditação. Isso é a receita, a sugestão da Thalita. Eu também tenho comido menos. A minha preferência atualmente está sendo eu estou fazendo um apanhado de tudo que eu já fiz de atividade física. Então hoje eu acordei 6 horas da manhã, antes das 7 já tinha feito 45 minutos de exercício. Eu tenho uma banda elástica, então faço movimento de perna, de braço, de ombro. Então, gente, cada um de vocês vai escolher aquilo que é mais prazeroso fazer. Cada pessoa vai
principalmente agora em quarentena, tem banda elástica, você pode pular corda, você pode subir, colocar um, sei lá como é que chama, um step assim no chão, esqueci o nome, daquele que você sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Existe uma yoga, existe, porque a gente tem que suar a camisa, tá? Nós precisamos suar a camisa. Não é só ficar com o desejo mental de emagrecer, não. A gente tem que subir na balança. Dizem que não é. Sim, Pilates, exatamente. A minha professora de Pilates falou, acabou de falar. E logo estaremos no Pilates, exatamente. Então, eu fazia, antes da quarentena, Pilates e hidroginástica. Não estou indo nem no Pilates, o estúdio está fechado. Agora o nosso governador está reabrindo passo a passo aqui em Goiás. E então, gente, não há desculpa. A questão é que essa história de perder peso, de ficar no efeito sanfona, vai e volta, o nosso corpo, o nosso cérebro enlouquece, modo de falar, porque ele não entende o que é que nós estamos querendo. E aí vem a questão da autossabotagem. Autossabotagem, gente, é todo mundo, muitas pessoas se sabotam também nessa questão de controlar a própria fome. Então vejam, imagine alguém que ao invés de se livrar de 3 quilos, como é o caso de algumas de vocês aqui, é o meu caso, né? Eu mandei embora 5,5 quilos, vamos ver se a professora de Pilates vai notar quando eu voltar. Imagina se você já adquiriu 3 quilos, aí mais um pouquinho, mais 1 quilinho, mais outro quilinho, onde nós vamos chegar? E esse efeito sanfona traz uma sensação de frustração, de tristeza, de menos-valia. Então, reajam. E é exatamente quando a gente tem mais dificuldade que se você fizer um propósito, comigo hoje, guardem essa data, 20 de abril. Guarde essa data e veja o que você pode fazer pelos seus quilos a mais. Não pense em mandá-los todos embora de uma vez. Eles ficam bravos, seu cérebro não entende. E aí ele fica pensando, nossa, eu preciso recuperar. Então, gente, é um trabalho de autoconhecimento. E aí eu quero falar um pouquinho mais de mim para vocês. Eu venho de uma família que, gente, meus filhos sabem disso. Meus filhos, muito bom, ó, desafio 20/4, começando. Meus filhos sabem disso. Eu venho de uma família muito grande, em que a família se encontrava nos almoços de domingo. Gente, aquela variedade, aquela mesa gigante, porque tinha que fazer grande quantidade, porque, digamos, éramos 50, 60, 70, 80, conforme o número de pessoas que compareciam. Sim, porque tem uma família grande. Aí, o que acontece? Eu fui acostumada com fartura. E vou contar mais um detalhe. A minha especialidade nunca foi sal, era doce. E eu sabia fazer várias tortas de doce. E eu era aquela da família que, não querendo fazer comida de sal, me especializei nos doces. E imagina, eu tinha até uma torta com meu nome, a torta da Celisa. Era uma torta de coco com ameixa. Não me pergunta a receita que sumiu, viu? Então, vocês imaginam, eu adorava isso, eu gostava. Então, é preciso mudar a nossa cabecinha.
é preciso mudar de paradigma, porque se você come, 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 além de você pegar todos aqueles indesejáveis quilos, lembra da minha cliente que eu contei a história, a Soraya, que quando foi para mim, estava com 24 anos e 24 quilos em excesso. Isso pode acontecer com qualquer um de vocês, qualquer uma de nós, inclusive eu. Se eu não pegar esse desafio, esse propósito, vocês podem até me cobrar, vocês que estão aqui junto. Se eu não me cobrar, se eu não tiver propósito, eu posso recuperar esses 5,5. Porque, gente, é genético. Então, quem na família teve um pai, uma mãe, meus filhos precisam aprender isso, e meus netos também, tiveram alguém com essa tendência, porque isso é passado geneticamente, é o DNA. Só que eu não tenho que cruzar os braços e falar, meu DNA. Não, gente, nós somos seres de propósito. Então, vamos todo mundo, 20 do 4. Bom, é isso. E a pergunta que fica, e por onde começar? Né? E por onde começar? Comece pela consciência. Comece ouvindo o seu próprio corpo. A Dani é de família italianas. Tudo vira comer, é isso mesmo. Mas não é só o italiano, não, Dani. Eu vejo que isso é brasileiro, as pessoas, os sírios também. Fartura é uma coisa complicada. Então, gente, por onde começar? Por onde começar nessa empreitada? Vamos chamar de empreitada? Por onde começar nessa empreitada? Ouvindo o seu próprio corpo. Ouvindo o seu próprio corpo, se perguntando, escutando o seu desejo. Que fome é essa? Que fome é essa agora? Eu estava aqui preparando minha live, toda empolgada, quando eu olho no relógio, 15 para 5. Falei, uau, não dá tempo nem de tomar um lanchinho. Peguei uma bela banana, banana tem potássio, banana é gostosíssimo. Comi uma banana, então eu me saciei com aquilo que eu precisava. Agora, se eu tivesse muito ansiosa, se eu tivesse bastante estressada, abrisse a geladeira e comesse tudo que tivesse lá, isso não é funcional, isso é disfuncional. Então perguntem-se, que fome é essa agora? Porque de repente, gente, a fome não é nem de comida. De repente você ficou com saudade de alguém, e aí você ficou com saudade de uma amiga, de um amigo. Você pode bater um papo com essa pessoa, pode mandar pode combinar uma conversa por Zoom logo mais. Então, assim, e se eu tenho, por exemplo, fome de sucesso, de desenvolvimento e crescimento pessoal, eu vou buscar outros meios. Então, se eu quero ter sucesso, você precisa se perguntar, quero ter sucesso em quê? Eu quero ser uma artista, eu quero ser uma pianista, eu quero ser uma bailarina, eu quero ajudar pessoas, eu quero fazer um curso. E você siga aquele seu caminho proposto a partir do seu desejo. Se você quer melhorar o seu relacionamento, pare, pense, seja honesto consigo mesma, consigo mesmo e veja, sabe? Põe a mão na consciência e veja, poxa vida, eu fico só falando que ele me faz um monte de presepadas, mas onde é que eu também colaboro para que esse relacionamento não esteja bom, não esteja saudável? Então, gente, vamos nos livrar das frustrações com aquelas coisas que nós não conseguimos.
vamos identificar qual é a nossa fome. Eu estou com fome de comida física, de comida nutriente, ou minha fome é de afeto? E pensando em fome de afeto, você dá afeto ou você só cobra? Porque a vida é mão dupla. Se a sua fome é de afeto, procure afeto onde você achar que você vai encontrar. Mas saiba dar também. Porque é tão interessante que quando eu dou afeto, o outro também me corresponde. Então, vamos nos livrar desses sentimentos de impotência, de frustração, de não gostar do próprio corpo. Ah, eu detesto, por exemplo, as pessoas me dizem: nossa, eu detesto me olhar no espelho. Aquela minha cliente, ela se chamava de baleia. Nossa, eu detesto me olhar no espelho porque eu estou me vendo uma baleia. Aceite a baleia que você está, porque é só aceitando como você está aqui e agora, hoje comigo, tarefa, após aqui a live, está quase acabando, tarefa de casa, vão se olhar no espelho, refletindo lá a sua imagem e faça um propósito consigo mesmo. Eu estou achando que eu estou com sobrepeso? Eu estou ótima, é só conservar? Porque um detalhe, perder peso, mandar embora o peso, mandar embora os quilos, é fácil. O difícil é manter. Então, se você, diante do espelho, se achar linda e bela, linda e bela, você precisa se achar a qualquer momento e a qualquer idade, e em qualquer idade. Eu estou querendo dizer assim, se você achar que alguma coisa no seu corpo está precisando ser mandada embora, aqueles quilinhos, tal, invista porque você é capaz. Não fique dando uma de coitadinha, nossa, ele consegue, ela consegue, mas eu não consigo. Não, gente, todos nós conseguiremos o nosso intento se nós tivermos propósito. E propósito tem que ser firme, não tem que ser mais ou menos, não. Não usem a desculpa que te faz empurrar com a barriga. Ah, não, esse tempo está muito chato. Ah, eu tenho que fazer uma comidinha mais gostosa para manter meus filhos em casa. Ótimo, faça para eles, ponto. Separe o que é seu, coma o que é seu. Comer para viver, gente, é o ideal e não o contrário, viver para comer. Em algum lugar eu li assim, que a gente deve assim, comer a metade, sorrir mais, tem algo assim. Então, vocês podem ir pensar o que quiserem para vocês se motivarem. E enquanto não tem academia aberta, façam sua própria academia. Agacha, levanta, agacha, levanta. Faça o que puderem. Não fiquem com desculpa de que está estressada, porque o serviço está muito, porque, meu Deus, é difícil cuidar dessas crianças todas juntas em casa. Gente, arranja o seu jeito. Porque se você tiver propósito e a vida te testar e você resistir, eu tenho certeza que você vai dar conta. Terminando aqui a nossa live, eu quero agradecer a presença de vocês. Curtam essa live, compartilhem, me siga nas nossas redes sociais e fica aqui o convite que amanhã tem mais. Amanhã nós vamos falar de autoestima, de aparência e de como você pode se tornar ainda mais linda.
Nos vemos amanhã. Um grande abraço. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. É isso mesmo, Larissa. Agradeço. Então, gente, quem quer um corpo mais esbelto, mais delgado, com movimento melhor, com mais liberdade de ir e vir, mais energia e vitalidade, vai dar um jeito. Sem desculpas. Se você ficar se desculpando, são as desculpas que emperram o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Então, só lembrando, gente, eu pensei que amanhã fosse às 17, não. Amanhã, às 18 horas, faremos uma nova live, desta vez com a Cris Valecim, e vamos falar sobre autoestima, sobre como cuidar da sua aparência. Vejo vocês amanhã, um grande abraço e olha, gente, propósito, eu sou testemunha de que muitos de vocês deram sua palavra. Então, palavra é palavra. Não palavras ao vento, mas palavra que eu cumpro é palavra, porque isso me representa. Um grande beijo. Vejo vocês amanhã às 18 horas. Vão pensando o que vocês podem fazer de sua própria vida com mais propósito, mais empenho e mais garra. Boa noite, até mais, até amanhã.